Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho da área de governo de dados, né? A área de governo de dados busca ordenar todo o ecossistema de dados. Legal, então, quando a gente fala de ter um ecossistema ordenado de dados, né, significa que o meu ecossistema seja legível para qualquer um dos meus analistas que querem, ou do diretores ou gerentes que querem entrar dentro do meu ecossistema e poder utilizar, né? Vamos ver a definição. A definição está assim, ó. A área de governo de dados busca unificar a consulta de dados, gerando confiança e self-service real para todo o ecossistema dos dados. Deixar o dado como serviço e minimizar o espaço técnico entre o colaborador, cliente, provedor e o dado, né? Então, basicamente o que está falando aí é o seguinte: eu tenho todo o meu ecossistema construído, eu tenho toda a parte, né, de extração, tenho toda a parte de data lake, tenho toda a parte de consumo construída. Agora, o usuário precisa entrar e fazer uso desse ecossistema. Só que se eu entrar dentro desse ecossistema sem um mapinha, né, sem algo que me guie dentro de todo esse mundo de dados, vai ficar um pouco difícil. Então, o governo de dados vem aí realmente para organizar um pouco esse passo, né? Então, ele é um aliado muito forte do self-service dos dados, né? Ele é um aliado muito forte em gerar confiança dentro dos dados, né? Muito bem, a gente já viu que aqui a gente sempre divide o governo em três partes, né? O governo técnico, o governo funcional e o governo MDM, isso que faz a gerência de governo de dados, né? Baixo aí algumas metodologias, como já comentei com vocês, hoje a gente tem DAMA, CMMI, como referências de tecnologias para utilizar dentro do governo de dados. Aqui a gente tem quatro pilares, galera. Já garante que todos tenham o mesmo entendimento do dado. Isso é fundamental, né? Então, quando eu falo de venda, eu preciso falar só de uma venda, né? Senão a galera tem vários entendimentos aí de dado. Isso não funciona muito bem. Dois, buscar sempre a qualidade do dado. Obviamente que se eu tenho dados, se eu tenho muito dado, ele está organizado, mas eu preciso o quê? Ter qualidade para confiar no dado, né? O que estava aqui no parágrafo de cima, gerar confiança. Então, se não existe qualidade no dado, se não existe qualidade no que eu estou fazendo, eu não vou ter a confiança necessária para utilizar esse ecossistema do dado, né? Ponto número 3, prioriza processos e não plataformas, né? Nível de maturidade. Isso é muito importante também. O que faz o governo de dados é elevar a maturidade do seu sistema, do seu ecossistema de dados, né? Ele não prioriza plataforma, tá? Ele prioriza processos. Então, se você for lá no nosso livrinho do Dama, ou se você for lá no livrinho do CMMI, vocês vão ver que eles falam de nível de maturidade e não falam de processo, perdão, não falam de plataformas de dados, né? Eles não falam de projetos de dados, eles sempre falam de processos e nível de maturidade, tá? Eles nunca vão tratar o dado como um projeto que tem um começo e tem um fim, sempre vão tratar o dado como um processo que tem nível de maturidade. Legal. Então, o último define perfis de dados da empresa. Claro, eu preciso definir alguns perfis, como a gente já viu vários aqui, né? Dentro do negócio também a gente vai ver no seguinte módulo quais são os perfis de dados dentro da empresa. E esses perfis de dados, né? E quem define todos esses perfis, quem coloca aí o manual para o usuário é a área de governo de dados, tá? Bom, e uma grande dúvida que surge quando eu crio essa área é aonde eu ponho a área. Por quê, galera? Dados é algo que está cross na empresa, né? Você pode ver que existem várias iniciativas de dados na empresa. Hoje em dia se fala muito em data-driven, que a empresa tem que ser uma empresa voltada para os dados, e os dados são gerados em qualquer parte do ecossistema da empresa, tá? Então, a dúvida que muita gente tem é aonde eu coloco, né? Eu coloco realmente debaixo na minha área de dados, com o meu CDO, com o meu CAO ou com o meu gerente de dados, ou essa área tem que ser uma área à parte, né, que tem uma independência um pouco maior. Isso depende do que você quer conseguir dentro da sua companhia. Mas, em geral, para não profundizar muito aqui, que não é o nosso caso, né,
A área de governo de dados sempre começa com o CDO da companhia, né? Depois, se ela toma uma relevância maior dentro da sua companhia, aí sim você pode tirar ela debaixo do CDO e pôr ela em outro lugar. Em geral, é assim, tá? Ela nasce dentro da área de dados, né, junto com o CDO, e depois ela, dependendo de como você guia todo esse ecossistema de dados, ela pode sair ou não debaixo do CDO, tá? Mas o mais saudável é que ela comece junto com os dados, certo? Muito bem, vamos lá, a gente vai ver o seguinte perfil.